Olá pessoal, estou de volta com mais uma história. A cidade escolhida hoje é Fátima do Sul, aqui no canal de História Série Documentários. Inscreva neste canal, deixe o seu joinha, acione o sininho de notificações. Fátima do Sul é uma cidade do interior do estado do Mato Grosso do Sul. Os habitantes se chamam Fátima-sulenses. O município se estende por 315,2 km² e contava com 19.189 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 60,9 habitantes por km² no território do município. Vizinhos dos municípios de Vicentina, Dourados e Carapó, Fátima do Sul se situa a 35 quilômetros a sul-leste de Dourados, a maior cidade nos arredores, situado a 336 metros de altitude. A prefeita de Fátima do Sul se chama Hilda Salgado Machado. O atual município de Fátima do Sul teve sua origem no Decreto-Lei número 5.941, de 28 de outubro de 1943. O presidente atual daquela época, o presidente da República, Getúlio Dornelles Vargas, criando a Colônia Agrícola Nacional de Dourados, subordinada ao Ministério da Agricultura, posteriormente denominada Colônia Federal, com a finalidade de dividir uma extensa área de terra em lotes rurais de 30 hectares cada um, com um fim específico de oferecer um pedaço de chão a pequenos lavradores, onde pudessem trabalhar e tirar o sustento de sua família. A administração da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, dando início aos trabalhos para concretizar os objetivos da sua criação. Começaram a abrir picadas com enorme sacrifício, devido à ausência de equipamentos, mas assim mesmo, com a humanização, foi interiorizada e alargando os horizontes da colonização. Em 1953, a primeira zona do núcleo colonial de Dourado estava totalmente colonizada. Vamos ao vídeo a seguir com mais detalhes sobre a história da cidade de Fátima do Sul. Apesar de não estar no planejamento da administração do núcleo colonial de Dourados uma imediata expansão, mas devido à constante chegada de enormes quantidades de imigrantes, a região tornou-se necessária a abertura de novas picadas em direção a leste, uma das quais é o marco inicial da atual BR-376, que liga Dourados a Fátima do Sul. A permanente interiorização fez com que um aglomerado de famílias instalasse um povoado à margem esquerda do rio Dourados, a atual Vila Nossa Senhora dos Navegantes, com centenas de ranchos de pau a pique, cobertos de sapé ou tabuinha, os quais, além de alojarem as famílias, serviram também como instalação dos primeiros armazéns, farmácias e as casas de tecidos. Os moradores ali instalados sentiram a necessidade de atravessar o rio Dourados em direção à sua margem direita para prosseguir a interiorização da região. Construíram uma balsa assentada sobre tambores vazios. Evaristo foi o dono da primeira balsa do Porto Vitória, a qual permitiu a travessia dos aventureiros para fazer as marcações dos lotes e construção de ranchos, estando prontos para receber seus primeiros habitantes.
Em uma das travessias, Evaristo, o balseiro, colocou carga demasiada sobre a balsa, tanto de pessoas como de sacarias e animais, ocasionando a quebra do cabo de aço e com isso ocasionou o afundamento da balsa, morrendo de uma só vez mais de 15 pessoas, entre adultos e crianças, enlutando o povo, mas não o desanimando. Desde o início do povoamento, vários nomes recebia o vilarejo: Barranca, Porto Ubatuba, Porto Vitória, entre outros. No dia 8 de novembro de 1953, veio ao povoado o frei Frederico Mies para celebrar a primeira missa, a qual, após o seu término, o povo ali presente perguntou ao padre que nome deveria ser dado à vila. O padre, pensando por alguns instantes, logo respondeu: como aqui tem gente vinda de todos os recantos do país, acho que deveria ser dado ao nome da Vila Brasil, o que foi acolhido e adotado por todos. Na ânsia de intensificar e aprofundar a colonização, Vila Brasil não tinha mais condições de abrigar a sua crescente população. No dia 9 de julho de 1954, 450 homens aproximadamente resolveram, contra a vontade da administração do núcleo colonial de Dourados, invadir a margem direita do Rio Dourados e, em cima de algumas marcações de lotes rurais, cortaram por conta própria e doaram para aqueles que se dispusessem a construir sua casa em 90 dias. Com isso, concretizou-se a humanização da margem direita do Rio Dourados. A administração do núcleo colonial de Dourados era contrária à invasão, porque não admitia que fosse formada uma cidade nesta localidade, pois o projeto de colonização constava a formação de uma cidade, mas para o centro, localizada atualmente onde é Glória de Dourados. Os moradores de Vila Brasil não se conformaram com a situação e não se renderam às invasões e continuaram, e dia a dia era alojadas a interiorização e a colonização da região. Nos dias de domingo, havia intensa comercialização por intermédio de uma feira livre, para a qual fora reservado uma área especialmente destinada a esse fim, localizada na atual Avenida 9 de Julho, onde se acha construída a agência do Banco do Brasil. Em 12 de outubro de 1954, foi construída a primeira capela com o nome de Nossa Senhora Aparecida, à margem direita do Rio Dourados, sob os cuidados do padre José Daniel. Em 30 de maio de 1957, foi inaugurada a Igreja Matriz Provisória, localizada nos fundos do atual prédio da Câmara Municipal. Em 17 de novembro de 1958, Vila Brasil é elevada à categoria de distrito do município de Dourados pela Lei Estadual número 1125, oriunda de um projeto apresentado pelo deputado estadual Wilson Dias Pinho, engenheiro funcionário do Núcleo Colonial de Dourados, e é eleito pelos eleitores desta colônia a área do distrito de Vila Brasil, quando a sua criação era muito grande, abrangia as áreas dos atuais municípios de Jataí e Glória de Dourados. Imediatamente instalou-se no distrito de Vila Brasil a subprefeitura, tendo como o subprefeito o senhor Atílio Torraca Filho, a coletoria estadual, tendo como coletor o senhor Heitor Silveira dos Santos e como subdelegado de polícia o senhor José Alves da Silva. Em
17 de maio de 1959, chega ao distrito de Vila Brasil o padre José Pascoal Bussato. Em 1963, é iniciado um movimento visando a emancipação do distrito de Vila Brasil, com a finalidade de elevá-lo ao município. Formou-se uma comissão sob a presidência do senhor José Alves da Silva e composta pelos senhores Eupídio Dias de Souza, Antônio Granja de Souza, o médico Blasco Miranda de Ourofício e o senhor João Castro Ribeiro, conhecido popularmente por João Piauí, munidos de um anteprojeto contendo os limites do futuro município, dados estatísticos, renda, população e etc. Em 11 de junho de 1963, a comissão seguiu com destino a Cuiabá, onde mantiveram contato com a Assembleia Legislativa, fazendo oposições e justificando a necessidade de concretizar os anseios da população do distrito de Vila Brasil, salientando as dificuldades então existente devido à necessidade de deslocamento da cidade de Dourados para efetuar suas transações bancárias, com vista a empreendimentos financeiros para aumento das atividades agropecuárias. Em 31 de agosto de 1963, foi criada a paróquia de Vila Brasil, tendo como primeiro vigário o padre Amadeu Amadori, coadjunto do padre José Pascoal Bussato. A Comissão pela Emancipação Política Administrativa do Distrito de Vila Brasil viu coroado de êxito os seus incessantes trabalhos em 11 de dezembro de 1963, com a promulgação da Lei nº 2057, pela qual é elevada a categoria de município. Em 20 de dezembro de 1963, a Lei Estadual número 2095 cria o Distrito de Vicentina, anexado ao município de Vila Brasil. Em 18 de agosto de 1964, tiveram início as obras da atual Igreja Matriz. Em 28 de outubro de 1974, pela Lei número 2152, o município foi elevado à categoria de comarca de primeira instância. No início de 1964, foram realizadas as primeiras eleições do município de Vila Brasil, sendo eleito como prefeito o senhor Antônio Gabriel Moreira e o vice o senhor Reinaldo dos Santos Moraes, que tomaram posse em 2 de maio de 1965. Na primeira sessão legislativa, já foi votado o projeto de lei número 1, criando uma comissão para cuidar da mudança do nome do município de Vila Brasil. Não correspondia mais à realidade ter como nome o Vila. Iniciou-se uma extensa campanha popular juntamente com os vereadores. Foi feita uma coleta de nomes preferidos pela opinião pública e nomeada uma comissão específica para escolher os 10 nomes mais sugestivos para o município, os quais seriam submetidos a plebiscito. Entre os nomes concorrentes, a comissão especial selecionou os seguintes: Porto Vitória, Marechal Rondon, Fátima do Sul, Campina do Sul, Novo Planalto, Rio Brasil, Piraporã, Brasilândia, Brasiporã, Novo Brasil e Culturama. Realizado o plebiscito, mereceu o maior número de votos o nome de Fátima do Sul, seguido de Culturama e Novo Planalto. Assim, em 16 de junho de 1965, a Câmara Municipal de Vila Brasil aprova a Lei número 6, mudando o nome do município para Fátima do Sul, tendo sido confirmado pela Lei Estadual número 2591, de 30 de Por motivo de saúde, o prefeito Antônio Gabriel Moreira se licenciou do cargo, assumindo a prefeitura o senhor Reinaldo dos Santos Moraes em 4 de junho de 1966. Em 2 de abril de 1967, chega a Fátima do Sul, procedentes de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, as Irmãs de São José, para o exercício de atividades assistenciais e religiosas.
Em 4 de maio de 1969, é inaugurada a atual Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fátima. Fátima do Sul hoje é uma cidade muito próspera, conta com um pujante comércio local que gera milhares de empregos para os munícipes, alavancando muito bem o sistema econômico do município. Fátima do Sul conta com várias emissoras de rádio: a Rádio Globo AM 1140, a Rádio Guaiucurus, a Rádio Fátima 87,9 FM e a Rádio Band FM 100,9 de Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. Então esta foi uma parte da história da cidade de Fátima do Sul, do interior do estado de Mato Grosso do Sul. Meu nome é Frutuoso Garcia Nantes, da cidade de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, Brasil.